Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13. Eu consigo pregar em 40 minutos tudo que Deus tem para falar com você hoje. Atos dos Apóstolos 27, versículo 13, diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir aos ventos, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Amém? Diga para o teu irmão: Deus tem propósitos nas tempestades. Pode se assentar. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos até o capítulo 9, Deus usando de maneira sobrenatural todos os apóstolos da igreja. Quando chega no capítulo 9 de Atos, Deus levanta um camarada chamado Paulo, ou Saulo. A diferença entre Paulo e Saulo é a pronúncia, viu, irmão? Eu já ouvi dizer que Saulo significa pequeno, Paulo significa grande, não tem nada a ver, viu? Deixa eu já consertar algumas coisas que andam falando aí, né? Eu sempre vou consertar algumas coisas. Na verdade, Paulo e Saulo é a mesma coisa que eu falei aqui entre James e Tiago. É a diferença de uma região para outra, a pronúncia do nome, só isso. Amém? Então, Deus levanta Saulo, que depois se chama Paulo, para uma poderosa obra de evangelismo e missões. Quando Paulo se levanta, ele era um visionário. E Paulo tinha em seu coração 3 alvos. O primeiro alvo de Paulo, ele alcançou no capítulo 11 de Atos, quando na primeira viagem missionária, Paulo chega em Antioquia. Antioquia era a terceira cidade a terceira maior cidade da Ásia Menor, somente sendo menor do que Roma e Constantinopla. Está entendendo, senhor não? Então Paulo vai para Antioquia, e o alvo de Paulo na Antioquia, como Antioquia era uma das maiores cidades que havia na Ásia Menor, e lá haviam muitas universidades, o primeiro alvo de Paulo foi alcançar os universitários, alcançar os jovens que estavam buscando conhecimento. E lá na Antioquia, e a Antioquia é chamada de o berço do cristianismo, porque lá foi pela primeira vez os cristãos chamados de cristãos. Até então os cristãos eram chamados de seguidores do carpinteiro ou do Galileu. Mas quando eles chegam em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. O segundo alvo de Paulo era a Grécia. Então Paulo foi para Antioquia, pregou na Antioquia, fundou uma igreja em Antioquia. Depois Paulo vai para a Grécia. O segundo alvo de Paulo era a Grécia, porque a Grécia era o berço dos homens sábios, da filosofia, do conhecimento, do estudo. Então Paulo queria alcançar os filósofos, os homens de notório saber. E Paulo prega no Areópago, Paulo ministra e ganha ali alguns sábios gregos, alguns judeus de fala grega. E Paulo então tem o seu maior alvo. E o maior alvo de Paulo era ir para Roma. E na primeira oportunidade que Paulo tem, Atos capítulo 16, 17, Paulo invoca
o seu direito de ser julgado por Roma. Quando em Filipos ele é espancado e preso, Paulo então invoca o direito de ir para Roma por ser cidadão romano, de ser julgado por César. Mas tudo era uma estratégia para alcançar o mundo. Porque Roma era a capital do mundo. Roma era tipo Estados Unidos, a potência militar da época. E Paulo sabia que se conseguisse alcançar César, Paulo então alcançaria o mundo. Paulo era um visionário. E ele tinha o desejo de ir para Roma, e ele foi para Roma. Quando chega no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, Paulo é julgado pelo rei Agripa, um dos homens, ajudantes, ou sei lá como vou dizer para você, me foge a palavra para falar a respeito do rei Agripa, mas o rei Agripa é tipo de um assistente de César, aonde Paulo estava, vamos dizer assim. E Paulo continua forçando que ele quer ir para Roma. E um homem chamado o procônsul Sérgio Paulo fala: você está maluco? Você quer fazer o que em Roma? Ele falou: eu quero ir para Roma. E Paulo então é enviado para Roma. Paulo chega em Roma, e isso é uma outra coisa. Mas durante essa viagem de Paulo a Roma, nós vemos aqui um naufrágio. Paulo sofre esse naufrágio e ele fica alguns dias em alto mar, 14, 15, 16, 17 dias. Alguns dias no mar, Paulo fica nesse naufrágio. E aí que está a grande questão. Paulo sofreu esse naufrágio, primeiro, porque ele tinha um propósito. Quem não tem propósito não passa luta. Só passa luta quem tem propósito na vida. Só encontra dificuldades quem tem propósito. Paulo pega o navio para Roma porque ele tinha um propósito, e o propósito era ir para Roma para ganhar o mundo. Paulo tinha um propósito, e o propósito dele era ganhar o mundo. E aí que está a grande questão. Quando temos propósito, enfrentamos ventos contrários. O versículo 14 fala que os ventos eram fortes, Euro-Aquilão. E uma vez eu falava sobre esse assunto com um piloto de avião. E ele disse que esse Euro-Aquilão na aviação é chamado de lestada. É um vento muito forte que é capaz de derrubar um avião, quanto mais naufragar um barco. Então, escute, quando temos propósito, enfrentamos ventos contrários. Escute, se você tem um propósito na sua vida, se prepare para enfrentar os ventos contrários. Eles surgirão na sua vida. Ai, mas eu não aguento. Permanece firme, irmão. Os ventos contrários surgem para nos fazer crescer em Cristo. Se você está pensando que a caminhada cristã é um mar de rosas, eu quero dar uma boa notícia para você. A caminhada cristã é um mar de rosas, mas com muitas tempestades. Oh, por que eu só ouvi um aleluia? Escute, surge uma tempestade. Aí o versículo 17 diz que eles são levados ao léu. Olha que interessante. São levados ao léu. Essa palavra aqui no grego não tem tradução para o português. É um verbo primitivo. Fero é a palavra usada, que a tradução aproximada é quando você é forçado a fazer algo que você não quer. É mais ou menos isso. A palavra auléu aqui é a palavra, o verbo ferô, que quer dizer você é levado a fazer, forçado algo que você não quer. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram levados a fazer o que eles não queriam, ou seja, quebrar, pular, abandonar o barco.
Os ventos contrários vão te levar a fazer coisas que o seu eu não quer fazer, mas Deus quer que você faça. Agora, começa um processo tremendo, porque o vento bate, eles são levados a um lugar que eles não queriam, eles são conduzidos a um lugar que eles não queriam ser conduzidos, e aí que começa o processo de Deus na sua vida. Quando você é levado para um lugar que você não quer ir, ou fazer algo que você está lutando para fazer, escute, é hora de abandonar alguns pesos. Versículo 18, olha que interessante, o versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. O que eles começaram a fazer? Aliviar o navio, jogar fora os pesos, jogar fora aquilo que poderiam afundá-los. Escute, está chegando o tempo de você aliviar o barco da sua vida. Está na hora de você começar a lançar fora os pesos, a falta de perdão, o pecado, aquilo que te prende, aquilo que pode te levar para o fundo do mar. Escute, Deus está falando com você nessa noite que você vai ser obrigado a fazer algo que você não quer, não é? Você está conservando aquele pecadinho guardado lá num pote em conserva, bem gostosinho, não é? Então você vai ter que abandonar esse pecado, você vai ter que se livrar dele. Não adianta você guardar para comer amanhã, não serve, vai estragar a sua vida, não adianta. É interessante, irmão, você vê na internet, né, no Facebook, o cara no culto, aleluia, hoje vim adorar a Deus, mas no dia anterior ele posta que está na balada. Não adiantou, vai fazer o que na igreja, se no dia anterior você está na balada? Escute, o barco está afundando e ele não está percebendo. Fala para o teu irmão, está na hora de você abandonar os pesos da sua vida. E eu quero mandar um recado aqui para os religiosos de plantão. Essa conversinha de que não pode o irmão profetizar para o outro. Eu falo para profetizar mesmo, que é para gravar a mensagem no seu cabeça de bagre. Tá bom? Recebe aí que é de graça. Fala para o teu irmão aí do seu lado. Fala. É para os religiosos ficar endemoniado. As igrejas dele estão diminuindo, a nossa está crescendo, eles ficam tudo endemoniado. Fala para o teu irmão, larga o peso. Oh, glória! Só que aconteceu o seguinte, irmão, eles começaram a aliviar o peso, e no meio da tempestade, você vai falar, Senhor, eu já aliviei o peso, já tirei tudo, e agora? Escute, a segunda coisa que você tem que ter no meio da tempestade é esperança. Porque a tempestade vem para te destruir, e se você não tiver esperança, você vai morrer. E não só você ter esperança, mas influenciar as pessoas a terem esperança também. Está difícil para você? Tem alguém que está numa situação pior que a sua. Então tenha esperança e profetiza para essa pessoa ter esperança também. Deixa Deus usar a sua vida. Versículo 22, olha que interessante esse versículo. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Desculpa, versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Há coisas em nossa vida que não tem jeito, nós vamos perder, irmão. Não tem jeito. Existem momentos em nossas vidas que nós vamos perder algumas coisas, mas pessoas são mais importantes do que coisas. Paulo disse, nós vamos perder somente o navio, nada mais. E é isso que muitas pessoas e muitos crentes precisam entender. Pessoas são mais importantes do que coisas.
E hoje o que estão valorizando mais são coisas na igreja. São o que pode ter, o que você pode ter, isso e aquilo. Pessoas são mais importantes. Paulo disse, ninguém vai perder, ninguém vai morrer aqui. Nós vamos perder o navio. O dono do navio deve ficar ficado louco. Esse cara é maluco. O dono do navio ficou perturbado. Porque ia perder o navio, mas não ia perder as pessoas. Escute, irmão. É mais importante você viver em paz. Em paz. Perdendo algumas coisas, abrindo mão de outras, mas ter paz na sua vida, do que você viver em guerra, achando que você pode ter tudo o que você deseja. Nós não teremos tudo o que desejamos. Não teremos. Nós vamos ter aquilo que Deus quiser nos dar. E nós temos que entender isso. E por esse motivo, a gente começa a forçar as coisas e as situações e começamos a perder as pessoas, porque desejamos coisas que Deus não quer nos dar. Você começa a arrumar confusão com as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão perto de você. Aí sabe o que acontece? Você acaba ficando sem o barco e sem as pessoas. Entenda! Diga para o teu irmão, você é mais importante que qualquer coisa. Conta uma história de uma criança. O pai comprou um sofá branco, lindo, maravilhoso, muito bonito o sofá. E o pai foi trabalhar, a mamãe foi trabalhar, e a criança ficou com o irmão maior em casa. E aí, aquela criança pegou uma caneta e desenhou no sofá inteiro. Pintou tudo no sofá. O pai chegou em casa, ficou bravo, porque aquela criança pintou o sofá inteiro. Pegou um chinelo e bateu nas duas mãos da criança. Bateu com força, bateu bastante. No outro dia, a criança amanheceu com as mãos inchadas. O pai levou para o hospital. Os médicos disseram, não há mais o que fazer. Vamos amputar as duas mãos da criança. Amputou as mãos da criança. Quando o pai chegou perto do filho, ele botou os dois cotoquinhos. Papai, eu não vou mais riscar o seu sofá. O que o pai fez? Se matou. Por quê? Porque o sofá era mais importante do que o filho. O seu emprego é mais importante do que seu filho. Por isso que ele está se perdendo. As coisas que você faz são mais importantes que a sua família. Por isso que ela está se perdendo. As coisas não podem ser mais importantes do que as pessoas. O que você está fazendo? Que você está perdendo as pessoas? Você está mais preocupado com o quê? O que te preocupa? Paulo disse, vamos perder só o navio. Só o navio. Mas as vidas serão conservadas. Há esperança no meio da tempestade. Por quê? Paulo tinha esperança porque ele ouvia a voz de Deus. Só consegue ter esperança quem ouve a voz de Deus. Você tem dado ouvido à voz de quem? A quem você tem ouvido? A dona Cotinha da tua rua, aquela fofoqueira endemoniada, é? Quem que você tem ouvido? O Facebook? Quem que você tem ouvido? Quem que você tem ouvido? Escute, a Bíblia conta a história de uma menina chamada Salomé, né, pastora Maluce? Salomé era uma menina que treinou a vida inteira para dançar para o rei Herodes. E o dia dela se apresentar era o dia marcado do julgamento de João Batista.
E aí, aquela menina talvez ensaiou a vida toda para dançar para o rei, para ganhar o prêmio. E o rei falou para ela assim, ela dançou tão bonito, o rei falou, pede o que você quiser que eu vou te dar hoje, como prêmio pela sua dança que foi tão bonita. A Bíblia diz então que Salomé, influenciada pela voz da sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Ela foi influenciada por uma voz destruidora que pediu a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. E sabe o que aconteceu? A cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja para ela e ela entregou para a sua mãe. Escute, que vozes você anda ouvindo? As vozes que vão te levar para a bênção ou as vozes que estão te levando para a morte? Glória a Deus pela vida do pastor Denis, que ouviu a voz de Deus que falou ao seu espírito e ele conseguiu entender o que Deus tinha para ele. Escute, que vozes você anda ouvindo? Aí eu vejo um bocado de crente, pastor Wander, comemorando o dia de São João, fazendo festa arraial para você mesmo aí que está me vendo nesse vídeo. Cara de pau faz festa junina na igreja, nem sabe o que significa. A festa junina representa a morte de João Batista, comemorando a morte do profeta de Deus, que anunciou a vinda do Messias. Ei, a vara que o vento balançava, estão comemorando a morte dele, os crentes nas igrejas fazendo festa junina. Tome vergonha na cara, pastor. Agora que o vídeo é gravado, eu falo mesmo, acabou. Gostou, não gostou? Corta, desescreve do vídeo, sai fora, não assiste meu vídeo não, me abandona do Facebook também, aleluia. Gente, escute o que eu vou dizer para você hoje. Que vozes você anda ouvindo? Paulo ouviu a voz de Deus. O versículo 23 diz: ei, eu ouvi a voz de Deus ontem que falou comigo, que ninguém vai se perder. O versículo 23, Paulo fala, eu ouvi, escute, eu estou falando para você que ninguém vai se perder, porque o Deus que eu sirvo falou comigo ontem, que ninguém vai se perder, está todo mundo aqui na minha mão, Deus vai salvar vocês. Porque é necessário eu cumprir o meu propósito. Sabe por que Deus falou com Paulo? Porque Paulo tinha que cumprir um propósito. Deus falou para ele, Paulo, você não vai morrer e ninguém vai morrer, porque é necessário você ir para Roma. Eu tenho um propósito contigo para ganhar o mundo, e eu vou te levar para Roma. Quer o vento queira ou não queira, eu vou te levar. Escute, se você tem um propósito com Deus, para a obra de Deus, escute, propósito não é você ficar rico não, viu? Rico faz parte de quem é fiel. Propósito com Deus é pregar o evangelho, é ir lá fora e falar do amor de Deus para os pecadores. Escute, existe um propósito de Deus na sua vida. Paulo tinha um propósito, e o propósito dele era ir para Roma, e Deus falou para ele, é necessário que você chegue a Roma, então fica tranquilo, porque ninguém vai se perder. Você não vai morrer não, meu filho, tem um propósito de Deus na sua vida. A convicção da voz de Deus faz com que você se anime e tenha esperança no meio da tempestade. Sabe que tem muitos crentes que desfalecem no meio da tempestade? Porque não tem convicção. Sabe por que muitos crentes abandonam o barco? Porque não tem convicção. Sabe por que muitos crentes naufragam, minha filha? Porque não tem convicção. Não consegue discernir a voz de Deus da voz da dona Cotinha. Não sabe discernir a diferença da voz de Deus da voz do mentiroso da rua. Pergunta para o teu irmão, tem convicção? Então você vai longe, fala para ele. Agora o mais interessante que me chama a atenção aqui é o seguinte, irmão. E que muito crente sofre por causa disso, você sabe o que é? A falta de equilíbrio emocional no meio da tempestade. Sabe por que muitos crentes naufragam, minha filha? Porque não tem convicção, porque não tem equilíbrio emocional.
O equilíbrio emocional ou as emoções curadas vão fazer você passar por essa tempestade. Imagine, Paulo vendo o pau quebrar, o barco afundar, um negócio feio, ele ali, estou tranquilo, Deus está falando comigo. Está todo mundo desesperado, arrancando o cabelo, Paulo está, fica tranquilo. Não é que nem lá no encontro, todo mundo arrancando os cabelos. É porque o diabo apareceu, porque ele andou aqui em cima, porque ele foi para lá. Eu falei, tranquilo. Vieram perguntar, mas o senhor não está apavorado? Não, apóstolo. Eu acho que não, filho. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Vou apavorar por quê? Agora se eu arranco os cabelos, o diabo é filho. Oh, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? Oh, aleluia, ninguém vai comer. Vamos jejuar com o resto do encontro. No meio da tempestade, é necessário equilíbrio emocional. Por isso que tem muito crente se matando, porque não tem equilíbrio emocional. As suas emoções não foram curadas. Quem não se deixar curar, não vai vencer no meio do naufrágio. Porque uma pessoa doente na alma sai arrancando os cabelos, esmurrando todo mundo, xingando todo mundo, metendo a bica. Por quê? Falta equilíbrio. Quem é curado rema na direção do desespero. Ó, o desespero vem vindo, eu vou remar contra. Eu vou mostrar para o desespero que eu consigo passar por ele. Às vezes Deus permite que o desespero bata na tua porta e te aperte para ver se você está deixando Deus curar a tua alma. Se você está deixando o Espírito Santo ministrar em você. Uma pessoa equilibrada alimenta pessoas de coisas boas e não de desesperança. Veja, Paulo estava no momento de desespero, todo mundo. Paulo fala, vocês estão todo mundo aqui com fome. Faz 14 dias que ninguém come um pedaço de pão. Então, faz favor, vamos sentar todo mundo aqui nesses pedaços de madeira que sobrou do barco e vamos comer um pão para ver se vocês se animam, para ver se vocês se equilibram, para ver se vocês recobram as forças. Então, a Bíblia diz que Paulo, partindo o pão, deu graças e cada um comeu um pedaço de pão e recobraram as forças. Recobraram as forças, sabe por quê? Porque havia no meio deles um homem que tinha um propósito, que tinha esperança, que ouvia a voz de Deus e que estava emocionalmente equilibrado. Sabia o que queria e nada poderia abatê-lo. Se você sabe o que você quer, se você tem convicção do teu chamado, se você sabe aonde você vai chegar, nada, nem ninguém pode te abater e te tirar do foco. Nada, nem ninguém pode te abater e te tirar do foco. Fala para o teu irmão, nada, nem ninguém vão te tirar do foco. Versículo 42 do capítulo 27, vamos ver. O parecer dos soldados era que se matasse os presos para que nenhum deles fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. O que significa isso, irmãos? Naquele tempo, quando um preso fugia, o soldado que deixasse o preso fugir morria no lugar do preso. Então, por esse motivo, os soldados queriam matar todos os presos, mas havia um cara lá no meio deles, chamado Paulo, o maluco, o doidão, aquele que tinha esperança e lutava a esperança, que cria na manifestação do Filho de Deus. Escute, ei, aquele homem estava lá no meio deles, e por causa dele, os outros não foram mortos. Muitos lares aqui ainda não foram destruídos por tua causa. Muitas pessoas não foram mortas ainda porque você está aqui. Deus está salvando a tua família porque você está aqui. As pessoas estão sendo guardadas da morte porque você tem vindo buscar a Deus aqui. E é isso que você tem que entender. Paulo estava no barco e por causa de Paulo, os outros seus presos não foram mortos. Por causa de um homem, os outros não morreram. Você está entendendo isso, sim ou não?
Olha a importância de alguém que tem a palavra de Deus na sua boca, que tem um equilíbrio, que sabe onde quer chegar, que sabe aonde vai chegar. Para com essa história de que ninguém me ama. Para com essa história que as pessoas não gostam de mim. Para com essa história de que eu não sei de nada, eu vou morrer, porque isso ou porque aquilo. Para com isso. Você é alguém que Deus escolheu para uma obra poderosa, mas você não está conseguindo entender isso. Você está permitindo que o seu barco naufrague. Você está permitindo que o seu barco afunde. As suas emoções estão te atrapalhando de chegar onde Deus quer te levar. Imagine que se Paulo fosse um cara desequilibrado, irmão, ele teria falado, vamos pular todo mundo no barco e vamos fugir, porque ele tinha uma forte influência no meio de todo mundo, a ponto do centurião. Paulo tinha uma influência tremenda, a ponto do centurião falar, não vamos matar esse cara não, vamos deixar ele vivo, pelo amor desse cara é muito bom. Equilíbrio vai manter você vivo. Muitas pessoas estão morrendo por falta de equilíbrio, inclusive na igreja. Paulo demonstra muito bem isso para nós, que no meio da desesperança, ele levanta e diz, há uma esperança para nós. Há uma esperança para nós. Quando todo mundo desacreditava, Paulo se levanta e diz, há uma esperança para nós. Ninguém vai morrer. Hoje ninguém morre. É isso que você tem que ter na sua boca. Há uma ilha de livramento para quem não desiste. Logo que passaram todos esses momentos difíceis de tribulação, eles avistaram uma ilha. O nome dessa ilha era a Ilha de Malta, capítulo 28. A Ilha de Malta. E eles chegam na ilha e os bárbaros recebem eles, acendem uma fogueira. E Paulo, então, vai jogar os gravetos na fogueira e uma cobra pula na mão de Paulo. Há um livramento, mas no meio do livramento, não se engane, existem serpentes perigosas, viu, querido? O diabo vai estar armando contra você todo o tempo. No meio desta ilha de livramento, existe uma armadilha do diabo para tentar te matar. Mas permaneça firme e tenha esperança. A serpente pula na mão de Paulo. Paulo faz o quê? Sacode a serpente no fogo. Ei, escute aqui, está com medo da serpente? Isso que me apavora é ver muitos crentes, ai, porque o diabo falou, ai, porque o diabo se levantou, ai, porque não sei o que. Sacode o diabo na fogueira, meu filho. Deus tem uma obra na sua vida poderosa. Escute, o diabo não pode contra você, ele tem que fugir de você. Então quando ele pular na tua mão, quando ele tentar te parar, sacode ele na fogueira, porque Deus é mais da sua vida. E quando Paulo sacode a cobra na fogueira, todo mundo ficou esperando ele morrer. Agora eu quero que você olhe bem para os olhos desse irmão do seu lado. Olha bem nos olhos dele, assim, com o dedo de profeta. Estão esperando você morrer. Vai ter um monte de gente que acha que você vai morrer. Mas fala para ele, você não vai morrer, você vai viver. E vai contar as obras do Senhor na sua vida. Todo mundo vai ter que te aguentar, vai todo mundo ter que te engolir, porque Deus vai fazer uma obra na sua vida poderosa, que vai todo mundo ter que aguentar você, engolir você. Ué, você está vivo? Estou vivo sim, porque Deus me salvou, Ele me resgatou, eu estava morrendo. Aleluia!
Ficaram esperando Paulo morrer. Paulo, vocês estão esperando eu morrer, meu filho? Fica tranquilo, porque eu não vim para morrer, eu vim para curar. A Bíblia diz então que Paulo, capítulo 28, chega na casa de um homem, lá está todo mundo doente com disenteria. Paulo cura a ilha toda. Quando todo mundo esperava você morrer, faça ao contrário, cure as pessoas. É para isso que Deus deixou você vivo, para você curar as pessoas. Estava todo mundo esperando Paulo morrer, mas pelo contrário, Paulo se levanta e cura a ilha. Chegou o tempo de você curar a ilha. Chegou o tempo de você curar aquelas pessoas que estão esperando você morrer. Havia uma doença na ilha, capítulo 28, versículo 8 e 9. Havia uma doença na ilha, mas Paulo foi lá e curou todo mundo. Aquelas pessoas que esperavam ele morrer por causa da serpente, e ainda julgaram: esse homem aqui deve ter feito algo muito terrível, porque ele foi livrado da tempestade para morrer picado por uma serpente. Deus está bravo com esse cara, vamos esperar ele morrer. Sai de uma luta e entra noutra, numa prova e entra noutra, todo mundo fica: esse crente aí, sei não. Fica tranquilo, Deus é contigo. Parece que as provas não acabam, as lutas não acabam. Sabe por que as lutas não acabam? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Só vai acabar as lutas quando você cumprir o seu propósito. E quanto maior for o seu propósito, maiores serão as lutas. Escute, irmão, a luta realmente... Quer uma boa notícia para você que está aqui, você que está me vendo no YouTube? A luta só vai acabar quando Jesus voltar. Então entenda uma coisa: as lutas... crente, não tem jeito não. As lutas, se você não gosta de luta, larga de ser crente. Não gosta de luta? Então vai pro pancadão. E quem quer ir pro céu, enfrenta a luta. Aliás, continua aqui na igreja, mas continua vivendo sem se quiser. Não vai ter luta não, mas eu garanto uma coisa: você não verá Jesus. Como diz o Júnior Trovão, né? Pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode usar droga? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode tudo. Só não pode ir para o céu. Então, Deus tem algo para fazer na sua vida. Cure a ilha. As pessoas estão esperando você. Né, Adriana? As pessoas estão olhando para ver se você se converteu mesmo ou se é só fogo de palha. Sabe o que tem que fazer? Cure elas. Não é? Já viu isso? E é só fogo de palha que vai ter para a igreja aí. Não é? Já não falaram isso para vocês? E daqui a pouco está de volta. Está de volta não. Eu sirvo Deus. Eu tenho um propósito. Eu sei onde eu vou chegar. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E aí quando você curar a ilha, haverá um refrigério, porque virá honra. Versículo 10. Versículo 10 do capítulo 28. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, Paulo tinha uma escolha. O que aconteceu? Quando ele curou a ilha, Deus honrou ele. O que Paulo fez? Deitou no sucesso. Ficou: tá bom aqui, hein? Estou tranquilo. Não. Eu tenho que continuar a minha viagem. Eu tenho que continuar o meu propósito. A honra virá. Estão entendendo, sim ou não? Mas você não pode abandonar a missão. Você não pode abandonar o propósito. Porque você foi honrado, porque Deus te exaltou, porque Deus honrou você, porque Deus te colocou numa posição poderosa. É para você se lembrar que é Ele que faz.
e que você tem um propósito. E o propósito que Deus tem na sua vida é te levar para Roma. Deus tem um propósito de te levar para Roma, para ganhar o mundo. Escute. Muitas vezes passamos por tempestades, passamos por naufrágios, mas tudo isso é para poder cumprir o propósito. Não podemos desistir. Fala para o teu irmão, não desista. Fala de novo. 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 Por de trás agora, não desista. Fala para ele. Por da frente. Por do outro lado. Fala para ele. Aleluia. Quem vai desistir aqui? Meu Deus. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Paulo conclui dizendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22, o seguinte: todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Você não entendeu? Todos os santos vos cumprimentam, inclusive os da casa de César. Que isso? Capítulo 28 diz que Paulo chegou em Roma, e chegando em Roma, ele foi levado para uma casa. A guarda pretoriana protegia a casa de Paulo. O batalhão da rota todinho cuidava da casa de Paulo. 3.000 soldados da guarda pretoriana Paulo ganhou para Jesus. E ele escreve: todos os santos vos saúdam, inclusive os da casa de César. Casa no grego quer dizer família. Aonde Paulo estava? Dentro da casa. Paulo já tinha mandado um discípulo montar uma célula lá na casa de César. Paulo não podia, porque estava preso, Jonathan. Mas sabe o que ele fez? Mandou um discípulo: vai lá, meu filho, e abre uma célula lá na casa do rei, porque nós vamos ganhar esse cara para Jesus e nós vamos alcançar o mundo. Paulo cumpriu o propósito, chegou na casa de César, ele foi para Antioquia, ele foi para a Grécia, e agora estava em Roma, e estava dentro da casa de Paulo, pregando para os da casa de César, pregando para os familiares de César. Isso mostra para mim o quê? Que ele cumpriu o propósito dele. E quando ele escreve para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Paulo está dizendo: eu vou morrer, mas eu cumpri o meu propósito. Eu vou morrer, mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu cheguei em Roma, daqui para frente é com vocês. Ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. E você? Vai chegar onde Deus quer que você chegue? Sim ou não? O que Deus quer de você? Deus quer só que você seja um crente domingueiro? Vem na igreja de domingo? Só o crente domingueiro. Porque está na moda ser crente domingueiro, né? Eu vou lá, a conversa é essa. Né, pastor Marcos? Eu vou na igreja, cumpro a minha obrigação e vou para casa. Cumprir sua obrigação? Qual obrigação, cara de pau? Sua obrigação é vir aqui? Isso não é obrigação. Fique em casa. Sua obrigação é vir aqui, receber a palavra de Deus e pregar para quem precisa. A obrigação de crente não é vir na igreja, não. A obrigação de crente é pregar o evangelho a todos que necessitam. A obrigação de quem nasceu de novo é falar daquele que deu uma oportunidade para ele, Jesus de Nazaré. É isso, a sua obrigação não é vir aqui de domingo não, seu cara de pau. A sua obrigação é pregar para quem precisa ouvir que Jesus está vivo e voltará. E quem não entregar a vida para ele, lascou-se tudinho, vai para o inferno. É isso. Agora os crentes acham que a obrigação é vir na igreja. Então eu vou na balada no sábado e domingo eu vou para a igreja, está tudo certo. É esse evangelho que estamos vendo aí. Paulo não. Paulo enfrentou naufrágio. Eu quero terminar lendo para você o que aconteceu com Paulo.
Amém? Quantos querem ouvir? Ô glória! Só um minuto. É que eu vou achar aqui. Ô glória! Eu estou abrindo no livro de Atos dos Apóstolos, em vez de abrir em Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 11. Para cumprir o propósito. Versículo 16, segunda de Coríntios, capítulo 11. Versículo 16 eu termino. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato. Deixa eu botar o auxiliar aqui que ficou ruim. Melhorou agora. Para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia. Com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fala de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites? Sem medida. Em perigos de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe aquela que Jesus recebeu 39? Paulo recebeu 195. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem no mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre irmãos, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome, com sede, em jejum muitas vezes, com frio, sem roupa, além das coisas exteriores, as que pesam sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe o que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo sofreu para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Qual é a sua obrigação? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Está reclamando porque cortaram a tua luz? Dá glória a Deus porque Paulo sofreu um naufrágio, meu filho. Está reclamando que você tem que pagar uma conta amanhã e não tem dinheiro? Dá glória a Deus que você não está preso. Preso não porque roubou, é por causa do Evangelho. Está difícil porque o banco está te ligando, te cobrando todo dia? Dá glória a Deus porque Paulo tomou 295 chibatadas e deu glória a Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida?
Quantos querem cumprir o propósito de Deus aqui? Diga amém. Então fique de pé no seu lugar.